אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, ראיתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך עם צולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים מצולות הים, לשאת ברכת שלום לידי כל העולם, לשאת ברכת שלום לידי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, וגם בשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Ok, Shabbat Shalom a todos, meu nome é Bill Moshe, 26 de agosto de 2016, dando continuidade à parte 2 de Sansão, né, de um estudo profundo que nós estamos fazendo sobre Sansão, né, Juízes 13, ficou alguns tópicos que nós não conseguimos apresentar na semana passada, e nós vamos fazer, vamos dizer assim, um arremate, né? Nós vamos tentar trazer todos os pontos que ficaram expostos, né? Que não conseguimos fechar. De novo, a extensão profética do Tanakh é algo realmente espetacular. Agora eu entendo por que o Mashiach demorou tanto tempo para conseguir transmitir a mensagem dele, né? Em Lucas, né, nós vemos, depois do Mashiach ressurreto, né, nós vemos ele reexplicando, né, de novo para os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, e no qual ele diz que ele começou por Moshe e foi aos profetas, porque realmente parece que o povo lá não entendeu nada. E assim também nós não estamos entendendo muita coisa, mas bendito seja o Eterno, que ele vai derramando a sua grande misericórdia sobre nós e está nos abrindo um entendimento, né? E esse estudo, vamos assim dizer, essa parte de Sansão, nós vamos estar cobrindo Sansão, Moisés, José, vamos estar tocando certos tópicos, principalmente para você que já caiu em algum conto do vigário, para você que já caiu em algum conto judaico, algum conto messiânico, seja lá o que é que você, qual foi o conto que você caiu, que o Messias não ressuscitou, porque o Tanakh, nem a Torá fala de ressurreição do Mashiach,
tudo isso nós vamos estar mostrando sempre, porque o Eterno tem um plano de, de derrubar a oposição. E o Eterno derruba a oposição dele não é através de sinais de maravilha, é através da própria palavra. Porque todas essas coisas estiveram todos esses anos diante de nossos olhos, porém não havia quem nos pudesse ensinar, né, dentro desse contexto, né, bíblico, desse contexto, vamos dizer, hebraico, não contexto judaico, não estou falando de judaísmo, tá, meus queridos? Dentro do contexto hebraico, nós verdadeiramente pudéssemos ver, né, os sinais do Mashiach, né? E para mim um dos maiores, vamos dizer assim, sinais messiânicos, né, é o próprio Sansão. O Sansão é uma descrição completa do Mashiach, tá? Temos Davi, sim, nós temos Jonas, sim, nós temos todos esses profetas, sim, verdadeiramente. Mas para mim não existe ninguém que se compare com o sinal de Sansão, né? Então vamos estar analisando esses textos e trazendo essa para tentar, não digo salvar, mas tentar salvar a fé daqueles que estão negando o Mashiach por falta de entendimento. Porque cá entre nós, se você abandona a Torá, o Abrir Hadashah e os profetas para ir atrás de Cabala, atrás de não sei do que, porque o Rabino fulano e tal, o Ciclano falou isso, não existe Cabala mais fundamentada do que a própria Torá, os profetas e o próprio Bir Hadashah. Não existe nenhuma versão de Cabala mais eficaz do que essa. Então, aqueles que estão largando, né, esses estudos e estão indo atrás de outros estudos, para mim é uma perda de tempo, não que não tenha peso, não que não tenha valor, porque eu vejo a palavra Cabala está associada com recebimento, tá? Eu vejo o recebimento de informações que estão literalmente a nível SOD, tá? Para quem não sabe o que significa o nível Pardes, a Torá fala de início de 4 níveis de interpretação, e os rabinos falam que a Torá tem mais de 70 facetas, tá? Você vê a multitude, né, de entendimento que tem aí que nós realmente não conhecemos. O que eu costumo dizer. Se você não consegue entender as não sei quantas parábolas, mais de 25 parábolas que o Mashiach falou, não perca tempo em ler livro de Berehim, em livro do Rabino Fundamental, não leia Pirkei Avot, não leia nada disso, mas simplesmente se foque na Torá, se foque nas Escrituras, porque é isso que realmente tem um peso, tem um kevod, porque o Eterno foi misericordioso e preservou as Escrituras dele, né? Mesmo que o cristianismo fez isso, mesmo que o cristianismo fez aquilo, eu vejo o Mashiach em toda parte, né? Mas é que eu estou procurando. Então quem não está procurando não vai achar. Então, sem demoras, eu vou passar aqui o microfone para a nossa amiga Sheila. A Sheila tem coisas muito boas para compartilhar, terminando o capítulo 13 de Juízes, né? Onde ficou alguns pontos aí. Esse estudo talvez não vai ser muito longo, mas não importa, né? E nós também vamos avançando aí dentro desse parâmetro de entendimento. Então, com você, Sheila, fica à vontade. Shabbat Shalom a todos. Bill, pode abrir aí o Gênesis 30. Então, meus irmãos, continuando, né, a continuação da minha parte, né, porque eu e o Bill, nós não combinamos estudos e nós simplesmente trazemos e expomos o que nós aprendemos durante a semana, o que nós já podemos passar para os irmãos, o que nós já temos uma certeza sobre o que nós colocamos aqui. Então, seria como se o Bill trouxesse os estudos e colocassem numa mesa, e eu venho e coloco a minha parte dos estudos na mesa. Por muitas vezes coincide, né, que esses estudos sejam muito parecidos. Porém, nós não falamos isso no capítulo 1, mas é importante nós falarmos isso no capítulo 1, tá? Olha só, irmãos. O livro Shoftim, né? Ele é um livro
que mostra todos os juízes antecedendo, né, a um rei, lembrando que o rei, ele será algo que nós podemos concluir que seria um projeto, né, para o Mashiach, porque o Mashiach é quem vai reinar na terra. E nós podemos ver que o Sansão, ele é da tribo de Dan. E eu gostaria de ler quem era Dan, tá? É importante porque até vinculado ao que é o Messias, né? É importante que nós tenhamos uma ideia do porquê o Sansão nasceu em Dan. Por que especificamente Dan? Por que o Sansão ele é um protótipo de Mashiach? Então, o Bill abriu aí, Gênesis 30, se o Bill quiser ler, deixa eu ver, acho que eu quero que ele leia até o nascimento de Dan e que ele explique, né, a respeito desse filho, né, que seria filho também de Raquel. Não é só José, não é só Benjamim que é considerado filho de Raquel. Dan também é considerado, e aí está a prova do que do que as escrituras falam e do que nós vamos falar. Bill, pode falar. Ok. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Isso já é algo profético que eventualmente vai acontecer com ela lá na frente, né? Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar do Eterno que há impedido de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bilã, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filho em seu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Lembrando que isso aqui é um contrato, tá, de barriga de aluguel, tá? Ele não contraiu matrimônio com Bilã, tá? Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bilã, por mulher. Ele deitou-se com ela, Bilã engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Dan significa isso aí: justiça, juiz, e assim por diante. Perdão que o computador aqui, se eu clicar aqui, depende da forma, ele fala aqui, tá? Mas tudo bem. Então veja, olha que interessante. O filho foi de Bila, mas na verdade esse filho é de Raquel. Porque essa Bila não tem autoridade sobre esse filho, tá? É como se fosse um contrato de barriga mesmo, barriga de aluguel, a famosa barriga de aluguel, muito famoso no Brasil durante os anos 60 e 70, tá? Até um assunto bem controversial, né? Mas o filho é de Raquel, tá? Pronto. Então, Bill, a gente pode abrir esse Bible Hub aí, ó. Isso, aí tem o que é Dan. Aí eu quero, Bill, que você vá aí, olha, tá vendo? Na origem aí do nome aí, ó, from Jim. Tá, vamos ver, porque Din seria a raiz da palavra. Então vamos ler algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Ok. Deixa eu. Aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Não tá. Aqui, conseguiu. Judge, a son of Jacob, also his DESE, Judge, a son of territory, also his place in DESE, ISR, also a place in N, ISR. Perdão, ele tá. Bom, eu não vou usar esse programa porque eu não sei o que está acontecendo. Ele está dando áudio, tudo bem. Então, Dan seria um juiz, filho de Jacó, né? E que também é um descendente do território, né? Um lugar que está ao norte de Israel. Agora, se você for, né? Aqui está outras palavras, né? Danite, né? Danite seria os que são oriundos da tribo de Dan. Agora vamos
para a raiz da palavra, né? A origem da palavra, lembrando que tudo tem uma raiz, tudo tem uma origem, né? Então, já temos aqui din, né? Quem lembra da palavra Beit Din? Casa do juízo, casa do julgamento. Então, uma simples tradução seria o fórum, né? No português, né? Então, vamos lá. Olha que interessante, né? Ela para aqui, tá vendo? Definição para juízo, ou o que julga, né? Administrador, defensor, disputa que executa juízo, ou seja, seria no caso aí no Brasil que seria o legislador, né? Governo, juiz, juízes, né? Aqueles que pleiteiam, né, uma causa, né? Aqueles que disputam algo ou que lutam, strive, né? Que são como se fosse assim, vindicate seria aqueles que seria aquele que enforçam, né, a lei, né, que fazem cumprir a lei, né? Então é isso aí. Então, irmãos, olha só, irmãos, para vocês verem, né? Então, realmente até mesmo a tribo, né, mostra um julgamento. Nós sabemos que o Machia virá julgar a todos, tá? E foi exatamente neste momento em que as fortunas dos israelitas tinham acabado que nós podemos notar, né, que não houve bem uma reivindicação, tá, de um juiz, de um povo para libertar os israelitas dos filisteus. Não houve essa reivindicação. Neste texto não houve. Mais para frente, no próximo capítulo, eu vou falar melhor sobre isso, tá? Mas assim, irmãos, olha só, Samuel, ele que escreveu Juízes, não que ele não tivesse interessado nisso que foi falado até agora, tá? Mas ele cita muito bem as circunstâncias, digamos, estranhas que cercam o nascimento desse juiz do Sansão. Nesse esboço geral dessa história, irmãos, nós podemos ver também em outros lugares do Taná sempre o motivo mulher estéril, como era o caso da Raquel, que nós já citamos. Mas existe a história de Sara, em Bereshit 21, de 1 a 3. Existe a história de Rebeca, em Bereshit 25 a 19, tá? A de Raquel, que começa lá, começa lá no capítulo 29. De Hana, né, que é a mãe do próprio Samuel, né, em 1 Samuel 1, 2. Da mulher sunamita, tá? Que é falado muito isso em 2 Juízes, acho que 4. Acho que é no 4 que é falado isso. E, irmãos, o que eu gostaria, né, de falar com vocês, e eu citei isso para que os irmãos possam ir lá, buscar e ver que todas essas mulheres tinham problema de fertilidade. Mas o que eu gostaria de passar para os irmãos seria este problema de fertilidade destas mulheres unidos à restauração e retorno dos exilados de Israel. Esta comparação que é feita, e muito bem feita, em Isaías 54, né? Eu não sei se o Bill tá aí. Se ele não tiver, ele já saiu do Facebook, ele falou. Bill, desculpa. Então, ele já saiu do Facebook, então ele já tá aqui, ele já pode abrir o texto pra gente, tá? Eu gostaria que ele lesse também, eu ainda tenho muita coisa que passar, né? Mas que ele lesse
Isaías 54, do verso 1 ao 8. Por quê, irmãos? Porque é comparado esta infertilidade, tá, de Israel, tá, é comparada essa infertilidade com a infertilidade das matriarcas. Tá bom, Bill, já saí também do Facebook, nem tô olhando lá. Então, também é comparado isso, e é fantástica a comparação dos exilados, de toda a diáspora que o povo iria sofrer, o retorno, a restauração desses exilados, e é sempre comparado ao quê? A uma mulher infértil e em ruínas consigo mesma, na expectativa de querer ter um filho. Isaías fala muito bem disso. Então, o Eterno, como sempre, soube o que fez, né, e o que faz. Então, ele nos mostra, através das matriarcas, que esta infertilidade, né, que essa infertilidade também tem a ver com o que é o povo do Eterno, né? Bill, se você quiser, pode ler aí, porque esse texto é divino, é maravilhoso, e eu creio que o Bill tem algo muito importante para passar também, porque ele vai lendo o texto e já vai fazendo interpretação do texto. Então, a gente compartilha até mesmo na hora às vezes que o Bill está falando, eu lembro de alguma coisa, é como se o Eterno mostrasse através do Bill alguma coisa que eu não tivesse visto ainda, e assim nós aprendemos aqui a decifrar este código que o Eterno deixou só para os filhos dele, tá? Então, Bill, pode abrir aí o microfone e ler para a gente, se você puder. Ok, bom, Isaías 54, lembrando que coisas que foram faladas no passado estão validadas ainda para hoje e para o futuro. E os próprios autores, lembrando que esse programa que eu estou usando aqui é um programa cristão, né? E olha que ele entendeu aqui, olha o que o texto está dizendo, a futura glória de Sião. Ou seja, aqui está falando literalmente, o cristianismo não consegue ver isso, é uma pena, mas literalmente está falando sobre o arrebatamento, não da igreja, mas do povo do Eterno. E o conceito de arrebatamento, ou melhor dizendo, de ajuntamento do povo das nações, terminando o exílio, né, dando um fim por todas, né, sobre o exílio de Israel, é justamente o que a igreja chama de arrebatamento, né? Então vamos lá, né? Porque a Israel de hoje, né, que essa Israel geográfica, democrática que existe lá hoje, quando o povo do Eterno voltar para lá, ela vai cantar justamente isso. Olha o que ela vai falar. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, porque a população mundial de judeus são menos de 1%, né? Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada, Israel não fala que foi abandonada, que foi divorciada, do que daquela que tem marido, diz o Eterno. Alarga o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, ou seja, esse firme sua estaca, suas cordas, aqui está falando literalmente associado à festa de Shavuot, à festa de Sukkot, e que o povo de Israel vai vir, a profecia diz que o povo de Israel vai literalmente dominar o deserto do Negev, que hoje é uma área árida, uma área desértica, né? E porém que já está sendo frutífera a nível de frutos, a nível de água e a nível de verde. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão, nações se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais a humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. Olha que promessa bonita, né?
Ou seja, o Eterno continua sendo fiel ao povo dele. O Elohim dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra, o Eterno chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Eterno, pois por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Eterno, o seu Redentor. Ou seja, aquela teologia cristã, que o Eterno abandonou Israel, que o Eterno nunca mais vai se lembrar de Israel, que agora o novo povo são os católicos. Opa, então Isaías entendeu diferente, né? Então eu fico com a palavra de Isaías, né? Com você, Sheila. Lindo ver o Eterno aí mostrando, né, que o que ele quis mostrar foi exatamente isso para as matriarcas. Será que elas entenderam? Será que elas entenderam que haveria um Mashiach, que o povo dela, que os filhos delas, que os netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante iriam sair, ser expulsos por não obedecerem ao Eterno, por não cumprirem o que o próprio Abraham, né, o patriarca de todos, cumpriu. Então, irmãos, isso é uma lição para nós, quando nós vemos, principalmente no caso das matriarcas, elas sendo estéreis. Por que elas eram estéreis? Então, esse texto me explicou muita coisa, porque esse texto mostrou que, na verdade, o Eterno fez o povo de Israel filho, e esse filho escolheu deixar de ser filho. E esses filhos voltariam agora, sim, como filhos, como obedientes ao Eterno, como participantes da Torá, como participantes da promessa, tá? E assinados pelo pacto com o Eterno, tá? Então, é muito importante que os irmãos compreendam, e as irmãs principalmente, que o Eterno, através até mesmo da infertilidade, ele tem compaixão do povo, tá? E que muitas vezes, por mais que ele deixe lá você 40 anos sofrendo na mão dos filisteus, ele vai levantar alguém para te livrar, se você for realmente povo do Eterno, porque ele vai sondar o teu coração. Ele vai sondar o teu viver. Então, se você for realmente povo do Eterno, se você for realmente a ovelha que ouvirá a voz do Eterno, ele vai te trazer de volta. Mesmo que você não peça, porque ninguém pediu no caso de Sansão. Tá? Bill, pode abrir aí esse outro link que eu te passei, pode abrir. Olha só, o Bill no estudo passado, ele havia perguntado, né, sobre o nome, né, da mãe de Sansão. E eu fiquei de procurar, né, e eu fiz o compromisso aqui com os irmãos, de procurar para ver se eu achava o nome da mãe de Sansão, e eu achei o nome da mãe de Sansão, e tem algo assim, bem curioso a respeito do nome da mãe de Sansão. Eu também queria, para mostrar isso melhor, né, eu queria que o Bill também abrisse primeiro Crônicas 4, para mostrar que realmente tem sentido, né, que a mulher de Manoá, que ela tinha um nome. Eu coloquei agora o link aí, Bill. Também, eu não sei se ele pode abrir também. Primeiro Crônicas 4. E esse link que eu coloquei agora aqui, tá? Que é um link de um Talmud. Um Talmud chama Bava Batra, na folha 91A. E
Acho que é lá embaixo, é que tá muito pequeno, Bill. Você pode aumentar? Isso aí tá bom. Pode ir descendo. Eu não sei nem falar o nome, né? Sleupone seria o nome da mãe. Aí, ó, Manoá, falando sobre o Manoá, tá? E deixa eu ver aqui, porque tá aí, tá nesse Talmud que tá escrito. Deixa eu ver aqui, eu abri aqui no meu para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se é esse, viu, irmãos? Só um minuto. É que eu tinha visto que era isso daí. Deixa eu ver, só um minuto, irmãos. Porque acho que eu já até perdi aonde que tá. Aonde que tá? Ah, tá. Tá lá embaixo, Bill, no terceiro parágrafo de baixo para cima. Na folha 91A. Aonde está Rabino Hanan Berraba, afirmou ainda. Tá escrito assim. Isso aí, ó. Rabino Hanan, não, é em cima, no próximo. Rabino Hanan afirmou ainda, em nome de Raabe, o nome da mãe de Abraham foi Amatilai, a filha de Carnebo, né? O nome da mãe de Amã foi Amitalai, a filha de Orabe. Não, Bill, acho que você passou. Você estava lá em cima, você está no certo. Você estava no certo. Sobe mais. Aí, ó. Aí mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Rabino, tá vendo? Aí, isso. Mostra aí pra gente. A filha, a mãe de Ramã, né, foi Amatlai, a filha de Orabete. O seu mnemônico pode ser impuros, impura, limpo ou clean, né, limpos, né? A mãe de Davi foi nomeada Lisbete, a filha de Adael. A mãe de Sansão foi nomeada, olha lá, Zileupoti, né? E sua irmã Nashiam, em que respeito que estes nomes importam em relação à resposta dos hereges. Por que que é falado isso daí? Bill, você pode ir lá embaixo, lá, porque aí, olha, tá vendo que tem uns números aí, ó? Você vai no comentário 33, tá vendo? Lá embaixo, aí, ó, nas notas de rodapé. Então, diz assim, ó, a avó de Ramã foi nomeada depois que um animal impuro, um corvo, né? Foi por causa de um corvo lá que ela foi nomeada por este nome. Mas a avó de Abraão tinha o nome de um animal limpo, né? Aí 34 tá falando assim, olha, é um acesso, é um resultado. Quando fala é um resultado, irmãos, eu quero explicar para os irmãos que é o seguinte, aí, Bill, você pode ir em crônicas, tá? Que eu falei para você ir aí, tá? Olha só, diz o seguinte, diz aí em crônicas aí, vamos ler aí em crônicas, tá? Do capítulo 1, para que eu possa explicar para os irmãos direito. Diz assim, né? Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Aumã e Laade. Estes foram os clãs dos Oratitas. Estes foram os filhos de Etam, Jezreel, Ismã e Idbás. A irmã deles, olha aqui, ó, chamava-se aqui, ó, Azeleupone. Está escrito de uma forma diferente, Azeleupone,
mas é o mesmo nome, tá, irmãos? Olha aqui, ó. Azeleupone é o mesmo nome da mãe de Sansão. Isso representa que o pai de Sansão era da tribo de Dan, mas a mãe de Sansão era descendente de Judá. Lembrando que Dan e Judá ficavam vizinhos, tá? Então, esse nome, apesar de estar alterado aí, tá? Na verdade, o nome da mãe de Sansão. Então, era uma condição, tá? De mulheres desta tribo. É isso que está querendo dizer. Então, era esse Zileupone aí, né? Que está falando aí, né? No Talmud. Zleuponit, tá? Para falar mais correto, tá? Então, aí também, ó, Azeleupone, tá vendo? E ainda Penuel, pai de Geor, e Ezer, pai de Uzá, esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Então, nós sabemos que essas pessoas são descendentes da tribo de Judá, tá? Então, imagina, realmente Sansão como Machia, que nasceu inclusive em Belém, ó, pai de Belém aí embaixo, aí no verso 4. Machia nasceu lá, né, em Belém. Também temos então a mãe de Sansão, que também era da tribo de Judá, e sendo ele da tribo de Judá, né, temos também o pai da tribo de Dan. Então, seria uma junção aí bem agradável para um valente, né, de Israel, tá? Mas, irmãos, o que eu gostaria de falar agora seria sobre uma intervenção, né? Nesses casos, dessas mulheres estéreis, né? Esta intervenção divina destas mulheres. É claro que o nascimento de uma criança sobre tais circunstâncias, como foi as circunstâncias de estar sob o domínio dos filisteus, de ser metade Dan e metade Judá, de vir de uma mulher estéril. É claro que existiu, no caso da mulher de Manoá, o nome é muito difícil, eu não vou repetir o nome dela, tá aí para os irmãos verem, mas é claro que houve, como há em qualquer mulher estéril, o desejo de ser mãe, a frustração por não conseguir ser mãe. E essa frustração, sustentada aí por uma oração sincera da parte delas, não pode ser dado como algo de fechamento, algo que nós podemos fechar. Nós temos que ir um pouco mais a fundo nessa. Por quê? Porque, com raras exceções, quando é enfatizado o relato destas mulheres, ele é enfatizado de uma maneira, assim, bem sensível, né? As mulheres geralmente têm uma sensibilidade muito maior, mas a história de Sansão é algo assim, sem padrão, irmãos. Porque o nascimento da figura de um salvador como Sansão, podemos colocar como um conjunto único de várias condições que são colocadas sobre a mãe de Sansão, mesmo antes do momento dessa concepção, e sobre a criança no momento do seu nascimento e até a morte. A esposa de Manoá, ela tinha que se abster o quê? De vinho, de bebidas intoxicantes, de comer qualquer coisa que pudesse contaminá-la.
mas eram alimentos limpos, tá, irmãos? Não eram o que não é alimento. Enquanto a criança, logo que ao nascer, já teria que ter essas restrições sobre o nazireado. Então, se coloca a partir deste momento que esse nascimento do Sansão não tem em outro lugar do livro, deste livro, né, de Shoftim. Então, nós podemos descrever algumas façanhas, como o caminhar de todos os líderes que surgiram em Israel para salvar o povo da opressão, mas nós não tivemos nada ainda que se assemelhe, né, até este momento do livro de Shoftim, como a história de Sansão. O mais próximo é a história de Samuel, que é quem escreveu este livro. Mas até então, na história da humanidade, não havia acontecido isso que aconteceu a Sansão, que um paralelo aí mais próximo seria... deixa eu fechar o microfone aqui, a Lê está com o microfone aberto. O mais próximo, né, que há, né, da história é a história de Samuel, que ocorre lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no verso 1. E ainda quando fala, né, das orações que a mãe de Samuel fazia, e que ele não seria resgatado, e que ele ficaria, né, no tabernáculo em Shiló, serviria lá nesse tabernáculo, e que navalha não tocaria na sua cabeça. O Bill está mostrando aí, 1 Samuel, né, capítulo 1, fala da ocasião do nascimento, e fala do voto de nazireado no verso 11, tá? O Bill pode voltar lá, que eu vou ler o verso 11. Diz assim no verso 11. Antes de você avançar aqui, deixa eu só deixar claro aqui sobre o significado enquanto você estava falando, né? Ok, ótimo. O significado do nome dela, tá? Pelo que eu entendo aqui, seria Selapone ou Hetz Telapone. A gente vai investigar para ver como é que é essa pronúncia aí. Olha que interessante. Aquela que dá sombra ou aquele que se torna, né? Ou seja, aquele que faz techuvá. Olha que coisa tremenda o nome dela. Aquela que dá sombra. Lembra aquela passagem que fala aquele que habita a sombra do Onipotente, né? E aquela que faz techuvá, aquele que se volta ao Eterno. Olha que coisa realmente impressionante. Por isso que eu falo, meus queridos. Quando nós cumprimos com Sofonias 3:9, que é que o Eterno iria dar esse entendimento nos últimos dias. Rapidinho, Sheila, eu não quero estar te interrompendo, mas a gente tem que estar falando sobre isso, porque olha que interessante isso aqui, ó. Deixa eu achar esse... Porque conforme nós acabamos assim nos voltando, né? Ah, tá. Tudo bem. A Sheila falou que eu posso falar à vontade que ela deixa. Tudo bem. Ok. Eu não quero sequestrar o seu estudo, porque realmente está muito interessante essas coisas que a gente passa despercebido, né? Mas olha, Sofonias 3:9, olha o que está falando, né? Olha só.
Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Eterno e sirvam de comum acordo, né? Lembrando que o cristianismo não serve ao Eterno de comum acordo porque não existe união no cristianismo, né? Existe uma média de, sei lá, 30 mil denominações já, né? E já estamos avançando, né, para muito mais, né? Então, não existe essa união em nada, em filosofia, em teologia, né? Mas o Eterno fala aqui, ó, nesse texto de Sofonias, que nos últimos dias ele traria, né, essa restauração, e eu entendo que não é simplesmente da língua, todo mundo vai começar a falar hebraico, não é isso. É você se voltar e prestar atenção para certos significados de certas palavras, no qual vai literalmente expandir o seu entendimento em relação à língua santa. Meus queridos, veja bem, não existe palavrão em hebraico. Não existe palavras de baixaria em hebraico. Para um israelita hoje, para ele falar um palavrão, ele tem que emprestar de uma língua qualquer. Ou alemão, ou português, não tem. Então, olha que interessante, eu não sabia o nome dessa mulher, dessa senhora, da mãe de Sansão, e eu procurei aqui, como a Shira estava aí ajudando aí, falei assim, vamos ver o significado dela, então, né, já que achamos uma associação com o nome dela, olha só, aquela que dá, é como se fosse cobertura, né, aquela que cobre, né, capará, né, que está associado com Yom Kippur, e até mesmo aquele que se volta, aquele que se torna, né, que faz techuvá. E Sansão realmente tem uma visão profética muito assim peculiar, tá? Muito bom aqui, obrigado, Sheila. Eu vou fechando aqui as páginas, né? Quando você estiver pronto, fica à vontade, tá? Lembrando que nós temos aí não só várias filhas de Hebrão que são estéreos, né? Porém nós temos esses nascimentos miraculosos de pessoas que realmente ou já estavam numa idade avançada ou que eram estéreis, e o Eterno fez um milagre, né? E nós vamos ver, por exemplo, que Samuel é um voto nazireu, né? Também, e não só ele, como a mãe dele, né? Que também tomou esse voto, né? E nós vemos essa posição do voto nazireu, que seria algo comparado realmente com um sumo sacerdote, tá? E os votos nazireu também tem uma posição de intercessão, de ser intercessor diante do Eterno. Tá bom, parece que a Sheila já voltou, eu vou fechar meu mic aqui. Oi, Bill, pois é. Olha só, o voto de Sansão nunca havia acontecido, porque Samuel veio bem depois de Sansão, né? E não havia acontecido. Então, desde o começo da humanidade, esse voto de Nazireu de Sansão, ele tinha sido até então algo sem nenhum precedente, tá? No caso de Samuel, não há uma imposição do voto de Nazireu, porque a mãe do Samuel promete que este filho seria, né, Nazireu. Então não foi uma imposição. A Hana, ela aceita os votos de Nazireu por seu filho, e como a sua escolha, ela é uma escolha livre, autônoma. É como um ato de dedicação, de devoção ao Eterno, que por si só poderia ouvir, cumprir as suas orações, enquanto que o de Sansão, o estado de nazireado, é algo divinamente imposto, sem nenhuma introdução ou aviso nenhum, em cima de uma mulher que as escrituras nem dá o nome, nós descobrimos através
do Talmud, dessa pesquisa aí, que eu gastei um bom tempo para fazer essa pesquisa aí, a respeito de quem era, né, esta mulher, do nome correto dessa mulher que o Bill acabou de nos dar aí um bom jantar, né, a respeito do nome. Só o nome da mãe de Sansão já representa muitas coisas do que haveria de ser uma mãe que criaria um filho segundo os desígnios do que poderia ser, do que seria um protótipo de Messias, tá? Então, foi jogado em cima de uma mulher e do seu feto, exatamente isso, essa imposição. Só que esta imposição havia uma conexão muito maior com a divindade, com o eterno, tá? Não havia, vamos dizer assim, um interesse grande, por exemplo, pelo pai, né, pelo Manoá, né, que é o pai do Sansão, sobre esse tipo de conexão do divino, do eterno, com esse voto que viria sobre um filho deles, tá? Aí, nesse Talmud aí, que o Bill acabou de abrir, eu vou abrir aqui também, para eu localizar, porque são muitos textos, irmãos, e eu confesso, eu tenho dificuldade de guardar mais ou menos aonde está tudo, tá? Mas eu queria que o Bill fosse no segundo parágrafo lá embaixo, e o que diz o Mishnah. Olha só, irmãos, o que diz, né? O segundo parágrafo diz assim, né? Onde faz sua mentira uma controvérsia? Em relação à questão levantada pelo Samuel, para Samuel, Samuel observou a seguinte contradição, está escrito: se houver no meio de ti alguém que não é limpa por causa daquilo, né, eu não sei qual é a tradução dessa palavra, tá? Deixa eu até ver se eu acho no Google essa tradução dessa palavra. Se o Bill souber o que é essa palavra, pode abrir o microfone e falar. Chanset. Change set, né? Seria como se fosse uma mudança, algo assim, tá? Que está escrito aí, só que o Google não traduziu, né? E está escrito ainda: quando a noite vem, né, como uma mudança mesmo, tá? É que o TH é que eu não sei o que significa, né? Change, né, no caso em inglês. E está escrito ainda: quando a noite vem, em diante ele se banhará em água. E aquele que diz 24 horas, infere a isso quando vem sobre a noite, e outra interfere-lo a partir de aquilo que é da mudança da noite. E agora para aquele que infere-lo de quando a noite vem, né, adiante do que a noite vem. Então, ele pode objetar, está escrito, aquilo que ele da mudança por noite, o que pode mudar por noite. Ele vai responder o que é habitual para uma emissão do correr durante a noite. Então, aí eu tenho a explicação do Mishnah sobre isso, o que tem a ver essa palavra noite, né? Aí tá lá, Mishnah. Samuel era um nazireu, na opinião, ó, tá vendo? Na opinião do rabino Nehorai, como se diz, e não passará navalha, né, sobre a sua cabeça. Diz com referência a Sansão, tá? No Razor, né, morar, né? E diz com referência a Samuel, né? Ou seja, uma referência de Samuel com Sansão. Apenas a morar no caso de Sansão é usado para Nazireu. Então, é usado somente para o caso de Sansão, realmente o nazireado da forma mais
Razor, o Bill tá falando que é navalha, né? Não passará razor, né? Navalha. Aqui. Então, olha só, é usado para o caso do nazireu. Então, assim, tá dizendo o quê? Tá dizendo que o caso de Sansão, ele realmente é um nazireu completo, tá? Só devemos dizer, né, morar, eu não sei o que é morar, no caso de Samuel, o que é usado para nazireu. Rabino, né, Yosef ou José observou, mas não tem essa morar, essa referência. Em um outro ser humano, tá? Então, irmãos, olha só, até hoje não teve uma outra referência de ser humano como Sansão, tá? A partir do momento que Sansão nasceu. Rabino Nehorai disse, mas isso também não quer dizer, né, o que disse Samuel, como posso ir, pois Shaul ouvirá e ele vai me matar, né? Porque Samuel também, né, foi ele que ungiu, inclusive, Shaul, né? Aí já começa outra história, né? Sobre porque eles falam de muitas coisas. Quando você vê um Talmud, eles falam de muitas coisas com referências a muitas coisas que têm uma certa conexão. Eu estava lendo também o trecho sobre um trecho aí de Samuel, né, na ocasião de Shaul, e realmente é incrível também como até o próprio rei Shaul também prefigura o Mashiach, da mesma forma que Samuel também prefigura o Mashiach, da mesma forma que o próprio Sansão prefigura o Mashiach. E aí as pessoas dizem assim, eu nunca vi o Mashiach na Torá, no Taná. Irmãos, vocês precisam estudar se vocês não viram ainda, tá? Dona Sheila, me permite aqui interromper a senhora um pouquinho? A senhora permite? Sim, claro. Deixa eu ler o voto nazireu aqui em número 6, enquanto a senhora vai tomando um pouquinho de fôlego. Para a gente entender bem, porque isso é algo tão, assim, a gente já falou na Paraxá. Então, depois eu quero que você abra também o Jeremias também, tá? Okay. Você já pode abrir aí o Jeremias 1, tá? E aí já pode continuar essa leitura, porque você vai exatamente fazer uma conexão do que foi falado nesse Talmud também, que o Jeremias, ele vamos dizer assim, ele também fala dessa proclamação de um chamado também imposto pelo Eterno, da mesma forma que o chamado de Sansão. Tá em Jeremias, você pode abrir aí Jeremias capítulo 1, do verso 4 ao 8, e aí você já pode engatar, tá? Ok, vamos lá então, Jeremias 1, do 4, porque é muito importante, meus queridos, a gente entender essas coisas proféticas, né, que vem, né, porque é um quebra-cabeça, meus queridos. Eu falo para vocês, hoje, com audácia eu falo isso, nós sabemos muito mais do que Isaías soube, do que até mesmo Jeremias, porque nós temos agora todas as peças do quebra-cabeça, só que teve uma religião que pegou esse quebra-cabeça e espalhou ele, e bagunçou a mesa. E essa é que é a missão da restauração, de colocar essas peças nos lugares devidos. Olha que interessante. Bom, para nós entendermos bem como é que funciona o voto nazireu, nós vamos ler diretamente na Torá. Não vou nem explicar nada, só vou ler. Olha que interessante. É número 6, né? O Eterno disse a Moshe: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação, né, de santificação, né, para o Eterno como Nazir, né, terá que se abster-se de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Lembra do Mashiach no madeiro, que tentaram também dar para ele uma bebida fermentada, deram para ele uma esponja ensopada de vinagre ou algo assim. Então começa a associar essas coisas, né?
Porque agora o Mashiach, olha que lindo isso, o Mashiach não é da ordem sacerdotal levita. Porém, ele agora, na própria na próprio madeiro, na próprio Calvário, vamos dizer assim, ele está tomando um voto de Nazireu, ele está respeitando o voto nazireu que um dia antes ele fez com os próprios talmidim deles, né? Que ele falou do não beberei do fruto da vinha até que eu esteja de novo reunido com vocês. Se alguém puder achar o texto aí, onde ele está falando isso na pré-peça, né? Então, olha que interessante. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas passadas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada na sua cabeça, até que termine o seu período de separação para o Eterno. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Durante todo o período da sua separação para o Eterno, não poderá aproximar-se de um cadáver, olha só, né? Você vai ver o próprio Sinchão ou Sansão quebrando essa ordenança quando ele se aproxima de um leão morto, né? Ou, perdão, quando ele mata o leão, aí ele deixa o cadáver do leão lá e depois ele vai se aproxima do cadáver para retirar o mel, né? Mesmo que seu próprio pai, ou mãe, ou irmã morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua separação do Eterno. É o mesmo princípio do voto, perdão, da ordenança da iniciação do sumo sacerdote. Tá? Então o Mashiach não é levita, tá? Mas o Mashiach vai se tornar agora um sumo sacerdote da ordem de... Olha só, um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então ele tem que seguir o mesmo princípio do voto nazireu. Isso são poucas pessoas que entendem isso. Tá? Por isso que tem todo esse desenrolar, esses eventos, né? E por incrível que pareça, no Madeiro já queriam que ele quebrasse o voto que ele tomou um dia atrás. Porque era comum eles, quem estava sendo crucificado, era comum eles beberem daquela bebida, vamos dizer, intoxicante, né, que ia, tipo, aliviar um pouco a dor, né, da pessoa, né? Mesmo que seu próprio pai ou mãe ou irmã, o sumo sacerdote, dependendo do estágio que ele tiver, ele não pode ir tocar num cadáver, mesmo que seja da sua mãe, ou do seu pai, ou entendeu? De gente chegada, né? Durante todo o período da sua separação, estará consagrado ao Eterno. Lembrando que essa é uma posição também de intercessão. Né? Exatamente isso que está dizendo no livro de Hebreus, que o Mashiach faz intercessões, meus queridos, por nós, né? Não no santuário construído por pedras, e sim no santuário, né, que o Eterno tem feito pelas suas próprias mãos, né? E aí vai, né? No 8º dia, né? Olha que interessante. Às vezes esse voto ele pode durar vários dias, 30 dias, 60 dias, depende. Porém, no caso de Samuel, no caso de Sansão, era por um tempo indeterminado. Tanto é que fala que ele será um nazir, né, até a sua morte. E o Mashiach, através da morte dele, ele se torna um nazir para as nações, né? No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, o sacerdote entrará na tenda do encontro, o sacerdote oferecerá como oferta pelo pecado e outro pelo holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar-se de um cadáver, caso ele viesse quebrar o voto dele se aproximando de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça, ele se dedicará ao Eterno pelo período da sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de separação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Meus queridos, olha que interessante isso. Vocês sabiam que na visão cristã, tá? De Umbanda, Quimbanda e assim por diante, ou seja, na visão espírita cristã da Umbanda e da Quimbanda, se faz um voto que é bem parecido. Na iniciação se raspa o cabelo, não pode beber bebida intoxicante, e a pessoa
fica como se fosse isolada por um tempo, tá? Lembrando que o apóstolo Paulo, tá, em Atos 22, se eu não me engano, faz um voto de Nazireu. E o Mashiach já tinha morrido, já tinha sido ressuscitado, o templo estava funcionando e ele foi no templo e fez essa oferta, né? Que envolve uma oferta de sacrifício, né? Esse ritual do Nazireu, quando terminar o período da sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Eterno, um cordeiro de 1 ano e meio e sem defeito como holocausto. A mesma oferta de Pensa. Olha que interessante isso. Uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado e um cordeiro sem defeito como oferta pela comunhão. Juntamente com sua oferta de cereal, olha, e se oferece também a oferta de cereal. Paulo fez justamente isso. Com a oferta derramada e com o cesto de pães sem fermento, bolos feitos de melhor farinha amassada com azeite e pães, ou seja, uma oferta pacífica, e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Eterno e oferecerá o sacrifício pelo pecado e holocausto, apresentará o cesto de pães sem fermento, olha lá, pensa de novo, oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Eterno, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, a entrada da tenda do encontro nazireu rapará a cabeça. Olha lá, ou seja, você dá início ao voto, você não corta o cabelo, não pode cortar o cabelo. Quando você termina o voto, você raspa a cabeça. Olha que interessante. O sumo sacerdote, quando ele dá início ao serviço de sumo sacerdote, ele raspa a cabeça, é ao contrário, né? E jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta da comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido de carneiro, um bolo, né? Tá falando aquela paleta do carneiro, né? Um bolo, um pão fino tirado do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote o moverá perante o Eterno como um gesto ritual de separação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada ao Eterno, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. Olha que interessante que o Mashiach, o voto dele está pendente até agora, né? Ou seja, o Mashiach não terminou esse voto. Agora a minha pergunta é, quando o Mashiach voltar, ele vai findar esse voto aonde, meus queridos? Olha que pergunta interessante. Será que ele vai findar esse voto se entregando diante de um sumo sacerdote levita? Só estou jogando essa questão, né? Aí o Mashiach vai ter que raspar a cabeça dele, vai ter que fazer essa oferta para ele, que lembrando dele que o Mashiach continua sendo um fiel obediente à Torá, né? Bom, vamos lá agora para Jeremias, para Jeremias 1, do 4 ao 8. Olha que interessante, vamos lá. O chamado de Jeremias, né? Irmiarro, né? A palavra do Eterno vem a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei, tá vendo? Nazir, né? Eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano eterno, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Eterno, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu ouvir, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, assim diz o Eterno. Olha que palavras realmente fantásticas, né? Lindas. Que o Eterno continue nos abençoando e que Ele possa continuar ouvindo as nossas orações, né? Com você, Sheila. Nessa mesma linha a gente pode argumentar aí a imposição do juramento do nazireado sobre uma criança ainda não nascida,
da nossa passagem aí é uma declaração clara da futura missão dessa criança. Uma missão que desde o início foi algo imposto e obrigatório, que será vinculativo e inegociável até o amargo fim de sanção. No entanto, irmãos, a questão do nazireado imposto é uma característica bem comum, parece até meio que exagerado, mas não é. No caso aí de Jeremias, né, vieram depois dele, a gente pode esperar, né, do Eterno, muitas vezes, uma declaração assim, educada, né, mas é inflexível nesse papel daquela pessoa, ou no papel pretendido, e para toda a sua descendência, né? Bill, pode abrir aí também, vamos falar aí eu não posso deixar de falar de jeito nenhum de João, de jeito nenhum, eu gosto muito de João, falo muito de João, me espelho em João todos os dias da minha vida. Então, Lucas 1, de 13 a 15, e por eu me espelhar em João, e João também ter o mesmo voto, isso porque em todas as facetas, irmãos, eu já tinha pensado sobre quem era João. Muitas vezes eu falo aí para os irmãos de quem era João, porque não é tão claro quem era João. João foi o sumo sacerdote designado pelo Eterno, tá? Ele foi designado pelo Eterno, até porque pela linhagem ele era para ser o sumo sacerdote, não Caifás. Já falei muitas vezes isso, tá? Mas eu agora, mais ainda do que quando nós estudamos o voto nazireu na Torá, eu estou tendo um entendimento muito maior do que significa esse voto, do que significa o nazireado, né? E mais importância ainda se tem quando você tem um sumo sacerdote que também, desde o início, também é um nazireu. Então, João Batista também era um nazireu, tá? Então, tá escrito assim, do 13, né? Do 13, né, Bill? Pode ir lá no 13, no verso 13. De Lucas 1, é Lucas 1 aí? É, né? Isso. No verso 13 diz assim, ó. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João, né? Yahuanã ou Iohanã, né? Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Eterno. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Ruach HaKodesh, desde antes do seu nascimento. Olha aí, irmãos. O Bill acho que vai querer até ler mais um pouquinho aí mais para frente. Mas, olha só, irmãos. O João também tinha. Então, nós temos 3 pessoas. Nós temos aí, destes profetas, né? Os juízes. Nós temos aí Sansão. Nós temos Samuel. E nós temos João Batista. Todos estes 3, né, inclusive Sansão, escolhido como um juiz, foi alguém muito importante em Israel. Samuel, né, teve uma importância, assim, fenomenal, e João Batista, o maior de todos os profetas, né. Então, e com um grande louvor, né, porque foi ele o responsável por realmente fazer esta transição
de sumo sacerdócio ao Messias, né? Então, todos eles com o voto de Nazireu. Mais para frente, a gente vai falando mais para frente sobre o voto de Nazireu, né? Mas sobre Sansão, não teria sido adequado para que o Eterno selecionasse o Sansão para a sua missão em algum momento que ele tivesse mais velho, meus irmãos. Talvez designando ele aí como uma figura salvadora, né? Uma vez que ele tivesse aí atingido a idade já mais madura, né? A idade adulta. Mas em vez de ligar isso tudo, né, a uma imposição de nazireado ordenado antes do nascimento de Sansão, o que podemos ver além disso? Podemos ver, irmãos, que esse nazireado pré-natal aí, do Sansão, ele foi necessário, por causa da história em que eles passavam na época, da história em que eles viviam na época, junto aos filisteus. Até a data de Sansão, como eu falei, não tinha acontecido ainda um voto de Nazireu antes do nascimento, só depois, tá? Anunciado aí como que uma profecia para o futuro dessa criança, o que essa criança exerceria, né? E tudo isso no contexto da mulher estéril. Nós temos Isaac, filho de Sara, que ele também é nomeado, né? A respeito, em frente ao seu nascimento, né? Isso está em Bereshit 17:19. Diz assim, ó. E disse Deus, né? O Eterno, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então, irmãos, olha só. Isaac, ele também teve uma promessa antes do nascimento e uma promessa que seria algo profético também para a vida dele e para toda a descendência que viesse depois dele. Então, é uma profecia. Esse nome, né, seria como se fosse algo, o nome Isaac, né, seria como se fosse algo relacionado a uma incredulidade da própria mãe. Mas ele foi substituído pela alegria, né, porque seria sorriso ou riso, né, do Eterno, o nome Yehutzak, né, seria algo relacionado à alegria, né, da chegada dessa criança. O Eterno me deu uma alegria, seria algo assim. Se em algum momento dessa história tivesse que existir uma criança que poderia ter sido nomeada antes mesmo do tempo, certamente essa criança descenderia da mulher de Manoá, irmãos. Da mesma forma que Isaac veio do tempo certo para a família certa. Essa mulher teve uma dieta muito regrada para conter, vamos dizer assim, uma pureza antes do nascimento mesmo do seu filho. E com a promessa, não é só com a obrigação, a promessa era o quê? Era poupar os israelitas das garras dos filisteus. Foi isso que aconteceu com Sansão, tá? Que o Bill até já falou, né? E ele vai falar, acho que mais pra frente, sobre o significado do nome Sansão, né?
que era Shemesh, né? Ou Sol, né? Por quê? Por que este nome? Esse nome também, irmãos, era um nome até meio que suspeito, porque mesmo naquela época, os pagãos cananitas, eles adoravam o sol. Então, o próprio sol que eles adoravam iriam destruir, vamos dizer assim, ou se não conter eles por um bom tempo, até a chegada de quem? De Davi. Então, para que a gente possa ter uma melhor compreensão de todas essas questões, nós devemos considerar sempre essa questão do Nazireu. Bill, você pode abrir aí em Números 6, né? Como você já, acho que você já tinha aberto, né? Já estava aí, né? Em número 6, eu não sei se você já tinha aberto. Número 6, de 1 a 21, só para que mostrar para os irmãos, tá? Número 6, ele fala exatamente dessas regulamentações sobre o voto de Nazireu, tá? Então, também se fala muito aí sobre essas regulamentações. Depois os irmãos podem ler, né, do verso 1 ao 21, tá? Mas fazendo uma breve menção aí destes destaques das proibições do Nazir, que o Bill já tinha até falado, tá? Porém, com um homem ou uma mulher que escolhe livremente adotar esse determinado tipo de abstenção de coisas permitidas, não é algo que não é permitido, porque o que não é permitido, você comer ou beber, não é bebida e nem comida. Nós temos isso para nós, tá? Por exemplo, porco. Porco é algo impuro, nós nem consideramos como algo impuro. Na verdade, nós consideramos como não é comida. Então, se não é comida, independente de ser impuro ou puro, não é comida, não é para se comer. Uma pedra, eu não posso purificar uma pedra, porque a pedra, ela não é comida. Então, não adianta eu purificar ou não purificar. Eu não vou comer pedra. Os meus dentes não vão conseguir comer pedra. A mesma coisa é o porco, tá? Então, não é isso que se trata. Se trata de coisas que são permitidas, irmãos, tá? Mas nós podemos aí, sobre estas abstenções, dessas coisas que são permitidas, nós podemos aí colocar aí em 3 categorias, né? Ou seja, todos os produtos da uva, qual o corte de cabelo e o contato com o cadáver humano. Enquanto que muitas vezes a Torá ela não explica muito bem o significado desse juramento, nem o significado das, podemos dizer, proscrições, né, desse juramento, não há dúvidas, irmãos, que isso tudo está relacionado a um reino de santidade, a um reino que ainda nós não alcançamos. Então, todos os dias do nazireado, ele tem que ser santificado para quem? Para o Eterno. Isso está em número 6, 8 aí. Viu? Pode ir no 8 aí? Só para eu ler só o 8, só o verso 8. Eu não sei se o Bill tá aí. Eu acho que o Bill não deve estar aí. Houve uma caída. Ele pediu para eu ler, tá? Só que se você subisse aí, melhorava um pouco, viu, Bill? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui, tá? Número 68. Eu abro rapidinho. Então, vamos lá. Diz assim, ó. E todos os dias do seu nazireado, santo será o Eterno. Então, não há dúvidas que é para esta santificação ao Eterno.
muitas vezes até alguns rabinos, irmãos, eles acabaram discordando da conveniência de se tornar um nazir, né? Alguns deles acabavam criticando a imposição, né, do nazireado e sobre aquelas que foram atribuídas, né, à Torá, porque muitas vezes se queriam colocar leis, tá, ao que não deveria ser colocado, leis a mais, tá? Então é bem complicado, né, isso, principalmente com os judeus, é bem complicado esse tipo de coisa. Mas as pessoas que se dispunham, né, fazer esse voto livremente, as pessoas elas deveriam ter primeiro que estes ritos eles seriam como aspirações, né, algo que eu aspiro legitimamente em me tornar muito mais espiritualmente inclinada às coisas do eterno, tá? Eu vou passar aqui um link aqui para o Bill abrir, só para ele abrir e para ele mostrar, porque não está nem traduzido e é difícil, né? É uma difícil tradução. Deixa eu passar aqui só para ele mostrar. Enquanto isso eu vou falando enquanto ele mostra esse link. Então, olha só. Diz assim, olha só o que diz, né, a respeito disso, né? Nós podemos até fazer algo muito melhor, né, em relação a isso. Olha só, o rabino, né, Papa, né, ele diz assim, né, que ele iria comer um pedaço de pão, né, a cada paraxá. Então, ele se segurou por causa do quê? Por causa dos seus intestinos. Acho que não estava fazendo muito bem para ele na época. Fala que o Rabino Yehudá, ele disse, Rabino, né? Todos os que se privam, eu acho que a lei está com algum problema. Rabino, todos os que se privam, tá? De alimentos em anos de fomes são salvos de uma morte incomum, ou seja, difícil, tá? Como é afirmado em Jó 5:20. Ali acho que deve estar com algum problema lá, que ela não está ouvindo, né? Então ela, de vez em quando, ela abre aí o microfone. Então diz assim, olha só, na fome, então, este seria o que? Redimido pela morte. Então, da fome é o que deveria, né? É o que deveria ter. Pelo contrário, significa dizer que, em recompensa, por privando-se de alimento, em anos de fome, ele é salvo de uma morte incomum. Reish Lakish diz, é proibido para um homem de se envolver em relações conjugais durante anos de fome, como é afirmado em Gênesis 41:50, né? E nasceram a José 2 filhos antes do ano de fome, né? Da fome, né? Quando a fome veio, né? Isso foi ensinado. Então, aqueles que são aqueles, né, que poupam as crianças, né? Os casais sem filhos, são permitidos em se envolver em relações conjugais durante anos de fome. Então, os rabinos, né, eles ensinam que no momento em que Israel ele é abarcado por problemas, um deles se separa da comunidade. Então, 2 anjos ministradores que acompanham o homem entram e colocam as mãos sobre a cabeça, né, e dizem que este senhor, eles acabam se separando da comunidade e não deve ver como algo reconfortante nessa comunidade. Então, há muitos ensinamentos a respeito disso, meus irmãos, a respeito do que é, por exemplo, uma pessoa
que possa falar assim, olha, mas eu vou fazer um voto de nazireu, mas eu sempre passei, por exemplo, privações na minha vida. Então, isso seria algo como algo válido, tá? Seria isso que eles querem dizer, né? Então, diz assim, né? Um ensinamento diferente. No momento em que a comunidade é abarcada por problemas, que não se deve dizer, eu vou para a minha casa e vou comer e beber, né? E paz, né? A você, a minha alma. Então, ele se faz isso, né? Sobre um versículo de Isaías, né? E eis que tem-se alegria e felicidade, né? E tem a matança de bois, o abate de ovinos, o consumo de carne, o beber de vinho, comer e beber, porque amanhã morreremos, né? Então, o que está escrito depois dela, né? Está escrito assim, ó. E o Senhor dos Exércitos revelou em meus ouvidos, esta iniquidade não será expiada para você até que você morra, como está descrito em Isaías 22:14. Então, por aqui é a medida dos intermediários, porque o Nazir também é como se fosse um intermediário. Mas sobre a medida dos malfeitores, o que está escrito? Tá? Venha e vou buscar vinho e nos encheremos com ele, e será assim até amanhã. Então, escrito após o que é, o justo perece, e ninguém coloca ao seu coração que é por causa do mal que o homem injusto é recolhido. Então, mostra até que quando, por exemplo, nós vamos ver aí no final, todos sabemos da história, que Sansão ele acaba morrendo, ainda novo, e ele acaba morrendo, mas por causa não só da iniquidade que ele próprio vai cometer, mas como para expiar, por exemplo, uma iniquidade do povo que queria se regalar com o vinho, que é proibido no caso do voto do nazireado, com o toque, por exemplo, de cadáveres, e mesmo, né, com a vaidade do mundo. Então, no final de tudo, nós vemos que Sansão ele acaba sendo recolhido. O justo, ele é recolhido não pelo mal que ele fez, tá? Mas e sim por causa, às vezes, da transgressão do próprio povo, tá? Mas enquanto aí vários rabinos, eles podem ter expressado aí vários valores em sentidos opostos sobre o comentário, né, do voto de Nazireu, tá? É importante que nós vejamos que o voto de Nazireu, ele vem da palavra Nezer, né? Que seria uma coroa que o Eterno estaria colocando na cabeça das pessoas. Acho que número 6:7 fala isso. Fala assim, fala número 6:7. Pode colocar lá, Bill, para a gente ver de novo. Número 6, no verso 7, diz assim, ó. Por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará. Então, olha, tá vendo? Por eles, ó, pelas pessoas, não se contaminará, para que eles não sofram da sua contaminação. Quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu soberano está sobre a sua cabeça. Então, o nazireado de uma pessoa ela é muito mais importante do que nós podemos imaginar. E a quebra desse nazireado pode trazer coisas horríveis para as pessoas que estão até mesmo na nossa família, ao nosso redor, na nossa comunidade, na nossa nação, tá? Então, irmãos, o que é importante entender a respeito do voto do nazireado? É importante que nós entendamos que todas as pessoas, elas acabam sendo escravizadas pelos desejos do mundo,
O verdadeiro rei, ele usa na sua cabeça uma coroa de domínio próprio, como aquele que alcança a liberdade desses desejos, a verdadeira liberdade. O rabino, né, Ibn Ezra, ele diz que o voto de Nazireu faz com que a pessoa seja um tipo de monarca, de rei, tá? Que consegue exercer domínio sobre si próprio. Mas ao contrário desse rei temporal, né, cuja regra acaba se estendendo aí por reinos terrestres, e que o poder dessa medição desse reino, né, ele é vinculado a riquezas, a exércitos. O Nazir, ele é um rei dos seus próprios impulsos interiores. Sobre os desejos terrestres, que detém a maioria de nós nesse domínio desses desejos. E assim, o Nazir, ele acaba se abstendo do vinho, que obscurece o julgamento, entorpece os sentidos. Muitas vezes, quando é consumido em excesso, seria como se fosse uma fuga, né, de preocupações ou dos desafios que a pessoa terá pela frente. No corte de cabelo, não se corta o cabelo, no caso aí de sanção, ou se corta, no caso das pessoas que não nasceram sobre esse voto, e seria no sentido de uma rejeição, de uma paixão pela aparência. Lembrando, irmãos, que no episódio lá dos 300 lá de Gideão, quando os 300 foram escolhidos, antes desses 300 serem escolhidos, os outros que foram mandados para casa, eles bebiam água abaixados. Por quê? Porque essa era uma forma de culto a um Deus, quando eles viam a própria imagem refletida sobre a água, sendo uma forma de vaidade, ao qual esse Deus exigia. E essa vaidade que consome muito, irmãos, muito mesmo da nossa energia, muitos recursos, né, tempo. Então, o Nazir, ele acaba evitando o contato com qualquer impureza também de cadáver. Por quê? Porque a sua vida, ela tem que ser uma vida dedicada à vida eterna, ao serviço do eterno. Eterno, que é atemporal, que é de uma existência imutável. Então, o Nazir, ele acaba usando esta coroa, os seus, vamos dizer assim, longos e despenteados cabelos aí, né? Eles devem ser, como no caso de Sansão, ou deveria ter sido usado como um voto, como uma essência primordial de autodomínio. Então, irmãos, não é de se admirar que os rituais, né, do nazireado, eles são exatamente como o que o Bill falou aí, do Kohen Gadol, né? E esse sumo sacerdócio, ele é descrito como sendo exatamente uma coroa, tá? O sumo sacerdote entre os seus irmãos, tá? Bill, acho que era bom abrir isso daí, é só 2 versozinhos. Levítico 21, né, para que os irmãos entendam. Levítico 21, 10 a 12. Eu não sei se o Bill está conseguindo abrir aí. Então, enquanto o Bill abre, olha só.
isso que nós vamos ler, a essência disso é o quê? É que o nazireu, ele também é um tipo de sumo sacerdote. E ao contrário, né, do sumo sacerdote, cujo cargo é uma função direta de uma linhagem, da hereditariedade, e esse não escolhe também da mesma forma como o nazireu. Quando você nasce para ser um sumo sacerdote, você não escolhe ser um sumo sacerdote. O nazireu, no caso de Sansão, ele não escolheu ser um nazireu. Neste caso em específico, né? Ele não escolheu e nem a mãe dele pediu, né? Para que houvesse um filho que fosse nazireu. A mãe dele não prometeu nada ao Eterno, tá? Mais para frente, no próximo estudo, vou falar por que não houve essa promessa, tá? Então, qualquer homem ou mulher, seja de origem humilde ou de nascimento exaltado, ele pode ter como uma aspiração para a sua vida a escolha da santificação do nazireado. E esse sim fará como uma questão, né, de livre escolha. Olha só o que diz aí, ó. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto, não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe, e não deixará o santuário, né, do seu soberano, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu soberano, né? Yod-He Vav-He, né? Eu sou o Senhor, né? Então, olha só, irmãos. Nós podemos até ir um pouco mais longe, como dizer que o nazireu, ele representa o quê? A possibilidade de qualquer israelita de experimentar a presença global, mundial, universal do Eterno. Um encontro, irmãos, que acreditam, né, muito erroneamente, que seria somente dessa competência do sumo sacerdote, que era o único que podia entrar no recinto mais sagrado do templo, tá? Bill, você gostaria de falar alguma coisa? Porque eu já estou encerrando. Bom, esse não rasgar as suas roupas em sinal de luto foi justamente algo que o próprio, vamos dizer assim, né, falso sacerdote na época do Mashiach fez, né? Ele rasgou, eu estou procurando o texto aqui, ver se eu acho aqui. Ele, com esse ato de rasgar as vestes, ele acabou se desqualificando como um sacerdote, apesar que ele já não era um sacerdote oficial. Já sabemos e provamos através de outros estudos que o verdadeiro sumo sacerdote teria que ser João Batista, né? E por isso que o João Batista recebe o Mashiach, por isso que ele faz o mix do Mashiach, né? Então você vê, ao ele fazer isso, ele se autodesqualifica e, segundo comentários talmúdicos, a costura que havia na gola da vestuária do sumo sacerdote, ela tinha uma costura, vamos dizer, dobrada ali, para que justamente por um acidente ele não fizesse isso, né? Então você vê, o Caifás faz isso, ele se desqualifica como sumo sacerdote. No caso aí, o próximo sumo sacerdote teria que ser João Batista, que é o sacerdote que o Eterno reconhece. João Batista recebe Yeshua como Mashiach e literalmente o coroa, né? E transfere ele como passa para ele o sacerdote levítico, né? E agora vem a imperar o sacerdote da ordem de Melquisedeque.
isso que eu queria falar. Bill, Marcos 14. Marcos, acho que é Marcos 14, 63, isso mesmo. Não, Marcos 14. 63. Para vocês verem que o Eterno, meus queridos, faz tudo dentro da Torá, tudo na legalidade, entendeu? Não tem negócio de dar volta, de passar por baixo dos panos, não existe isso, tá? Vamos ver. 63, você falou, né? Lá, de Yeshua de Sinelli. O sumo sacerdote, rasgando suas próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês já ouviram a blasfêmia que acham, né? Então, olha só, o sacerdote não poderia fazer isso, né? Segundo os comentários, diz que esse Caifás, ele, na verdade, ele, se eu não me engano, acho que é da tribo de Judá, correto, Sheila? É isso mesmo? Da tribo de Judá? Isso, ele era tio do Judas Iscariote. Judas Iscariote era da tribo de Judá, sim. Era da tribo de Judá. Ou seja, tinha um sacerdote da tribo de Judá fazendo o serviço de um Kohen Gadol, né? No caso aí, né? Um sumo sacerdote, né? Ok. É isso aí, gente. Sim, mas encerrando aqui, o que eu gostaria de falar sobre tudo isso, né? E vou continuar sobre o voto de Nazireu. A gente tem que dar uma introdução grande a respeito do Nazireu, porque, como o Bill mesmo falou, tudo é feito conforme a lei. O Eterno não pode ir contra a lei. Um profeta, ele profetiza o quê? Ele profetiza a Torá, ele profetiza a lei. Ele não vai na frente de um púlpito e fica lá sambando, ou fica lá pulando, ou fica lá gritando, ou fica lá falando em palavras inaudíveis que ninguém consegue ao menos saber do que se trata. Não, isso não é profeta. Profeta não vem profetizar na vida de uma pessoa só, ele profetiza na vida de um povo. Se ele profetiza na vida de uma pessoa só, é para que aquela pessoa tenha vamos dizer assim, como no caso de Sansão, como no caso de Davi, como no caso de vários outros, de várias outras personalidades das Escrituras. Quando um profeta profetiza na vida daquela pessoa, aquela pessoa realmente terá uma missão muito importante perante ao povo inteiro. Então, é em benefício do povo inteiro, como foi o caso de Sansão. Então, numa análise sobre essa relação mais exata aí, do que podemos dizer ser um modelo de Nazir, um modelo positivo, então seria algo como que possamos viver uma vida santificada, uma vida realmente livre, mesmo que de início pode parecer o voto de Nazir algo somente ritual, mas não é o caso. Mas aí, vendo essa introdução à sanção, é que é o mais intrigante. Porque essa divindade toda imposta de nazireado sobre um feto e a sua mãe, e quando essa imposição é contrária à busca da santidade, é o que realmente marca a alma sensível do Eterno para com o seu povo. Porque o Eterno, ele usa Sansão, usa o voto de Nazireu para ajudar o seu povo. Então, a função em si não era para exaltar um ser humano só. A função, sem precedentes até o momento, de Sansão, mas a função era para que o povo inteiro fosse ajudado por este libertador, tá?
Eu gostei muito da pergunta que o Bill fez. Será que o Messias vai fazer o voto de Nazireu? Gostei muito. Vou pensar mais sobre o caso. E, Não, peraí, eu não pergunto. sinceramente, Vai fazer. Shalom. Ele fez o voto. Como é que ele vai sim, terminar esse voto? Será que vai ser terminar. no templo? Será que ele vai raspar a cabeça no terceiro templo, que é algo para o cristianismo, algo símbolo de abominação, que segundo a religião cristã, né, o terceiro templo é o sinal aonde a besta vai se sentar, aonde a besta vai aparecer, né? Será que vai haver o sacrifício de Nazireu da mesma forma que Paulo fez? Porque Paulo fez. Mas irmã, mas o Messias não aboliu a lei? Não, ué. Vou perguntar para Paulo, mas Paulo fez depois que o Messias já havia morrido há uns 15 anos. Já pensou se é o Paulo que vai dar essas honras ao Messias? Vai abrir a porta do templo do Messias? Já pensou que coisa linda? Bom, muito bonito. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então vamos para o próximo capítulo então, Bill. A minha parte está encerrada por aqui e agradeço aos irmãos que estiveram aqui com a gente, os que estão assistindo e os que vão assistir, tá? E um ótimo Shabá a todos aí, que o Eterno abençoe a todos. Bom, realmente eu fico realmente fascinado. Eu fico, como diria o meu grande amigo, ex-pastor Ricardo, né? Eu fico estupefado de ver assim tanta conexão, tanta coisa linda, maravilhosa que nós temos no meio da palavra do Eterno, né? E ver tantas conexões, tantas ligações, né, que nós temos com os nossos antepassados, né? E é como se fosse realmente um enredo, assim, uma história linda que infelizmente muitos se perderam nesse caminho, né? E nós temos aí o próprio Mashiach reunindo o povo dele, trazendo, né, essa verdade, né? Então que o Eterno continue nos abençoando, tendo misericórdia de nós. E eu acho que hoje, de repente, porque realmente é extenso, eu preferiria a gente dar continuidade amanhã pro capítulo 14, né? Onde é bem extenso, que eu acho que vai dar bem aí umas 14, bem umas 3 horas aí. Então, para a gente não começar e ter que acabar rápido, eu prefiro deixar para amanhã. Amanhã é Shabbat, nós vamos dar continuidade e realmente eu fico impressionado em relação a esse livro de Juízes que eu já tinha lido no passado, mas não tinha essa noção dessa, vamos dizer, de peso, né, de o kavod que tem, o entendimento disso, né? Então, bendito seja o Eterno por isso, e nos vemos amanhã, né, nesse mesmo canal, em breve, né? Eu até lembrei do Batman aqui agora, né, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário, tá? Então, que o Eterno abençoe vocês, shalom, até mais.